A CPI do 8 de janeiro na Câmara Legislativa do Distrito Federal ouviu ontem o ex-número 2 do Gabinete de Segurança Institucional, o general Carlos José Russo Assunção Penteado. Em seu depoimento, ele disse que o ex-ministro Gonçalves Dias reteve informações sobre os atos da Praça dos Três Poderes. Vamos acompanhar. Todas as ações conduzidas pelo Gabinete de Segurança Institucional no dia 8 de janeiro de 2023 estão diretamente relacionadas à retenção pelo ministro Gonçalves Dias dos alertas produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência, que não foram disponibilizados oportunamente para que fossem acionados todos os meios do Plano Escudo. Vamos lá. Dantas, deixa eu te trazer para esse debate. Você se lembra de quando explodiu aquela nave espacial, a Challenger? Você imagina se os engenheiros da NASA tivessem todas as informações disponíveis para evitar aquela tragédia? Todo mundo evitaria. É uma questão óbvia, é absoluta lógica. Eu tenho usado essa expressão lógica aqui com muita frequência e vou continuar, porque se a gente se desprender da lógica, bom, aí vira uma balbúrdia. Aí qualquer coisa é qualquer coisa. Não, a gente precisa seguir uma lógica. Até porque a Constituição é uma lógica legal do país, né? Tá ali o arcabouço legal do país maior, né? Vamos lá. Nós estamos tendo denúncia atrás de denúncia de que o governo tinha informações para, no mínimo, na pior das hipóteses, minimizar tudo o que aconteceu. E, com isso, preservar o patrimônio público e, talvez, prender objetivamente quem estava disposto a quebrar patrimônio público. E deu no dia 8, essa série de omissões que estão sendo investigadas. A gente está vendo agora o número 2 do Gabinete de Segurança Institucional fazer uma denúncia absolutamente comprometedora e séria. Declaração contundente do ex-secretário executivo do GSI. A situação fica muito complicada para o Gonçalves Dias. Por quê? Porque ela se soma, não é uma questão de mera incompetência, como quer a cúpula, enquadrar a cúpula da CPI do 8 de janeiro, como eu disse na semana passada, consultando todos ali em relação à inação ou à omissão do GSI, o encaminhamento que eles querem dar é de incompetência. Não. Está muito claro que houve mais do que incompetência. Por quê? Porque o GSI, ele deixou de enviar um representante à reunião de inteligência, reunião de emergência convocada pela Secretaria de Segurança do Distrito Federal na sexta-feira, dia 6. Não se inteirou de nada da reunião, não pediu ata da reunião, não se inteirou sobre os relatórios produzidos a partir da reunião. E aí agora ele está dizendo o seguinte, que o G. Dias recebeu todos os informes, reteve esses informes, ou seja, ele não despachou para o resto do sistema de informação e para o próprio GSI. Então, ele inviabilizou qualquer tipo de atuação concreta e a execução do próprio Plano Escudo. Olha, efetivamente a CPMI do 8 de janeiro, hoje esse depoimento foi na CPI aqui do DF, mas a CPMI do 8 de janeiro tem de convocar urgente o ex-número 2 do GSI para corroborar essas informações e a situação do G. Dias fica a cada dia mais delicada. Me chama a atenção que até agora o STF não tenha tomado nenhuma decisão concreta em relação a tudo que o G. Dias deixou de fazer no dia 8, Piotr. Vou pegar essa última declaração, a informação que nos deu Dantas aí, dessa preocupação dele de por que o Supremo, absolutamente diligente numa série de outras coisas, não tomou ainda uma providência com relação ao general G. Dias, apesar de tudo que já foi divulgado. Pipeno, começo contigo. Bom, quem nos acompanha aqui sabe que em momento algum eu coloquei algum pedaço da minha unha no fogo pelo G. Dias. Sou muito crítico ao papel dele. Acho que, inclusive, a CPMI está perdendo tempo numa cariação entre o G. Dias, o general Penteado e os comandantes da Polícia Militar do Distrito Federal. Esses, sim, já estão presos há algum tempo. Ontem, o jornal Correio Brasiliense trazia aí uma longa reportagem sobre o depoimento desse general. E o general Penteado estavam acompanhando em tempo real esse depoimento e ele fez sérias acusações. Ele estava no GSI desde o tempo lá do general Heleno. Então ele foi mantido pelo G. Dias. Ora,
se o G. Dias tinha alguma divergência ou desconfiança em relação a ele, já tinha que tê-lo defenestrado antes. Se estava lá até aquele dia, sinal que alguma confiança o G. Dias devia ter. Então, veja, nós temos argumentos conflitantes entre o G. Dias e o general Penteado, entre dois generais. Então, eu gostaria, antes da gente fazer qualquer julgamento, para que a CPMI colocasse os dois ali, cara a cara, para que a gente pudesse, então, sentir qual deles realmente está mentindo mais. Alan. Então, eu e o Piperno concordamos em relação à omissão do G. Dias, a omissão proposital, crime comissivo por omissão, ou seja, ele teve uma omissão para deixar escalar aquilo ali. O ponto de divergência com o Piperno acredita que essa omissão estava a serviço do Bolsonaro e eu acredito que esta omissão estava a serviço do Lula. Mas a serviço de quem? Se ele está ligado ao Lula? Assim, a serviço de setores do Exército interessados nisso. Ok. E eu acredito que ele está ligado aos interesses da esquerda, aos interesses do Lula. Por quê, Piotr? Pelo seguinte, para alimentar uma perseguição aos bolsonaristas, ao todo o seu entorno e à direita, para justificar medidas de censura, para justificar buscas e apreensão, como a gente tem observado. Segré, vamos lá. Pois não. Não tem nada de censura tomada por conta disso, mas vamos lá. Tá, vamos lá. Segré, o general G. Dias, bom, é um general, se não me engano é 2 estrelas, né? Ele só não... Bom, ele terminou em 2 estrelas, né? Se não me engano. Mas enfim, é um oficial general. Poucos chegam ao posto que ele tem. Aliás, oficiais têm posto, não têm patente, né? É importante a gente citar isso aí. Por quê? Porque eles têm comando, né? Praças têm patente, eles não têm comando. Quem tem comando é o oficial. O oficial tem posto. E o posto dele é um posto de oficial general. De 2 estrelas, não tem a terceira, mas enfim, tá lá. O caso do G. Dias, especificamente, é que ele tinha um comandante. E o comandante dele, como de todos os ministros, é o presidente da República. No mínimo, foi prevaricação. Porque incompetência é quase impossível de imaginar que ele não foi competente para fazer o trabalho dele. Se ele não o fez por qual razão? E sob qual motivação que é esse debate que está tendo aqui agora entre o Piperno e o Alan? Mas aí que está, eu vou tomar os 2 comentários que você mencionou antes e o do Piperno agora e juntá-los em um. Geralmente, quando tem algum critério de crítica ou de dolo, se menciona a palavrinha junta, ação ou omissão. As duas estão juntas, porque é tão grave uma quanto a outra. E aí vem a segunda questão vinculada com quando assumiu o Gonçalves Dias, segundo informações da imprensa, o general Penteado colocou à disposição, junto com outros que estavam no GSI, o lugar à disposição, dizendo, mudou o governo, então você, Gonçalves Dias, tem que colocar pessoas da sua confiança. E eu já venho do governo anterior. E parece, segundo o Penteado, que o Gonçalves Dias ratificou o Penteado no cargo. Então aí nós estamos tendo não uma situação de imposição do Penteado dentro do novo GSI, sino uma aceitação do Gonçalves Dias. Nesse ponto em particular, aí vem a segunda questão. E eu, às vezes, assisto seriados americanos que, quando investigações têm fruto de uma questão judicial, a primeira pergunta que os investigadores fazem é quem se beneficia com esse delito. E aí você vê qual seria a narrativa, e temos compartilhado esse análise várias vezes nos 3 em 1, se tivessem colocado aquelas barreiras de contenção para nenhum manifestante entrar na Praça dos 3 Poderes. Hoje não estaríamos falando disso. Se não fosse permitido o ingresso dos vândalos dentro de qualquer Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto, Congresso Nacional, de que hoje estaríamos falando? A narrativa dessa tentativa de golpe não existiria. Então aí vem a dúvida, qual era a função de Gonçalves Dias? Era realmente deter os manifestantes ou era fazer de conta que detinha, mas na realidade era deixá-los entrar para que a narrativa funcionasse? E aí junto com a outra, ou foi por ação ou foi por omissão. Ambas têm responsabilidade. Não, obviamente, ambas, se por falta, por incompetência ou por omissão,
não diminui, obviamente, o dolo de tudo que aconteceu. E isso é gravíssimo. Nós estamos falando de prédios que foram depredados. E, como as imagens mostraram, esses manifestantes com absoluta má intenção, porque daí aquelas pessoas que entraram ali para quebrar o relógio de Dom João não estavam interessados em preservar, obviamente foram com essa intenção. O questionamento que nós estamos aqui colocando para a discussão dos nossos debatedores é por que se chegou a esse ponto, sendo que todas as evidências que estão sendo trazidas até agora é que isso poderia ter sido minimamente evitado, provavelmente na sua totalidade. Gani. Por que o governo foi tão resistente à criação da CPI num primeiro momento? Por que o Ministério da Justiça não quis disponibilizar essas imagens? Por que tem essa preservação em relação ao G. Dias? Então, por que agora vem essa história que as imagens foram apagadas e que não houve um backup mesmo ocorrendo um crime? Um crime contra o patrimônio público, ou na cabeça da esquerda, uma tentativa de golpe. Então, aí sim, deveria ter a preservação dessas imagens. Então, tudo isso me leva a crer que é justamente deixa entrar, deixa escalar, para a gente prender e para a gente justificar perseguição. E em relação à censura que eu falava anteriormente, ô Piperno, não precisa ter uma medida expressa, aberta de censura. Criou-se já um clima de censura. Não, todo mundo hoje tem medo todo mundo hoje, na direita, tem medo de organizar uma manifestação pacífica. A direita, porque aqui no sabe Brasil, a que direita pode tem uma expertise em matéria. Não, Piperno, quem tem o costume de depredar patrimônio público. Veja os black blocs, o que eles fazem. Veja na manifestação de 2013, Pioto, 2013, quem tocou fogo no Itamaraty. E ninguém fala disso. E a Dilma tentou botar uma nova constituinte. Foi tão grave aquilo que a OAB falou, não, aí é demais. Até a OAB, não, aí peraí que é demais. Mas pouca gente lembra desse episódio que botaram fogo em frente ao Itamaraty, o exército ali a postos, e no dia seguinte a Dilma propôs uma nova constituinte. Foi tão absurda essa proposição que até a OAB recuou. E só mais uma coisa para terminar, que uma querida aqui estudiosa dos Estados Unidos, sabe tudo de política americana, me mandou uma mensagem dizendo que é mentira, que nos Estados Unidos todo mundo sabe do voto, a decisão é divulgada com o voto de cada Justice. A Ana Paula te mandou, exatamente. Está aqui, Ana, obrigado pela gentileza da sua audiência, inclusive, mas ela está dizendo que sim, que a decisão é divulgada com o voto de cada Justice, mas enfim, que todos os votos são expostos para a população e aí sim o cidadão pode saber como cada juiz votou, em que pese a primeira divulgação dizer qual foi a tese vencedora e por que placar, que no caso da Suprema Corte não são 11 juízes, são 9 juízes, são 9, são 2 a menos do que o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Mas enfim, é só uma questão de... O Cláudio Dantas explicou bem isso, quer dizer, os votos são conhecidos depois, aliás, inclusive alguns processos, a gente tem o nome do juiz lá, Roe versus Wade, que foi o famoso processo lá do... Até porque a Ana Paula Henke também sempre explicou, e ela mora nos Estados Unidos, conhecedora da legislação americana, né? A gente vê os filmes americanos e o sujeito sempre cita, né? Sim. De onde vem a argumentação? Porque o direito americano é diferente do nosso, né? É o hábito, o que se construiu ao longo do tempo é que é usado como tese por um ou por outro, né? Diferentemente daqui que tem uma lei para cada coisa, e por isso que a nossa Constituição é gigantesca. Tinha um juiz da Suprema Corte da nossa geração, Piotr, que a gente cansou de ler entrevista dele, que era o juiz Antonin Scalia, um juiz conservador, aliás, alguém muito refinado, por sinal. Mas também não é muito mito essa história de que juiz da Suprema Corte não fala. Pode não falar sobre o processo, mas ele fala sobre vários assuntos. Eu li várias entrevistas dele e aprendi muito, por sinal. Agora... A comparação é só com o excesso. Sim. A gente vê ministro opinando coisas, que o executivo tem que ser desse ou daquele jeito, claro, que o Congresso tem... Claro. E isso virou quase que... Eu não gosto, eu confesso que eu não gosto dessa expressão, mas eu reconheço que às vezes ela tem a sua utilidade. Isso é uma jabuticaba. Porque jabuticaba é uma fruta tão saborosa, dá para fazer licor com jabuticaba, é uma delícia. Segredo, você já tomou licor de jabuticaba já também, né? Já comeu jabuticaba também, né?
Sim, jabuticaba já, mas eu queria comentar rapidinho. Mas a jabuticaba que eu estou falando é só um fenômeno, tá? Não necessariamente a grandiosidade e o sabor da fruta. Eu tenho 1 minuto, Segre, antes de eu sair para o intervalo. Vamos lá. Muito rapidinho. Observa como a narrativa da esquerda é essa. Eles mandam uma nota como se fosse, não, nos Estados Unidos é segredo o voto dos juízes. E fica por aí. E um monte de gente acredita. Então tem que ratificar essas questões, dizendo, gente, calma, verifica primeiro e afirma depois. Estamos falando do presidente da República. Não é de qualquer pessoa que dá um comentário. Ele tem que se instruir, tem que se mostrar informado da questão de que ele está manifestando. Acho que, Segre, você falou 2 coisas. Não é da lógica do presidente Lula essa instrução sofisticada, nunca foi. E ele não checa informações e depois a assessoria tem que correr atrás. O Cláudio Dantas fala disso com muita frequência aqui, disse hoje, inclusive, né? Agora são 4h50 o que não diminui a responsabilidade do presidente Lula, tá? 4h58.